Cenário para 2025? Para 2025. O que fazer? A gente acha... Eu sou, como falei, eu sou limitado. Eu também. Todos nós, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco incerto, inflação global. É necessário que o dinheiro mude de mão, que se gere desemprego, que se gere a deflação para que as coisas aconteçam. Essas cadeias produtivas, o dinheiro muda de mão. E, assim, o que eu acho? Eu acho que é uma boa ideia não se endividar de longo prazo. E nem tomar de longo prazo, né? Aí eu queria... Quer me ouvir? E aí, Márcio? Mais uma direta aqui para mim. Vamos nessa. Então, a gente... o cenário, sim, é um cenário difícil mais para o Brasil do que para o exterior. Você está certo na questão da inflação, principalmente nos Estados Unidos. E a gente também tem a China com alguns ajustes que estão acontecendo. A gente não é uma ilha no mundo, a gente sempre está conectado. E, obviamente, o consumo global e tudo aquilo que a gente exporta é muito relevante para o Brasil. Então, o Brasil é um país exportador de petróleo, de commodities, basicamente, e a gente depende dessa entrada de dólares aqui para manter a nossa balança comercial positiva. Por que eu estou começando de fora para dentro? Porque lá fora continua comprando do Brasil. E isso, naturalmente, facilita quando os preços das commodities estão para cima, tá? Então, independente do momento do Brasil, se a gente consegue continuar entrando dólares aqui no Brasil, é super positivo. Tem boas empresas no Brasil que continuam também exportando. VEG é um bom exemplo disso. E empresas que, obviamente, não são de capital aberto, e a gente vê ali na balança comercial. Só que o cenário brasileiro, ele vem piorando, e vem piorando não pelo governo atual. Ele vem piorando pelo uso do dinheiro público como se fosse uma sensação de bem-estar. Tá? Então, hoje o Brasil... com a mudança do governo, ele gasta mais do que arrecada. E ele promove um crescimento de PIB, promove uma sensação positiva boa, do curto prazo. Emprego baixo, a curto prazo, o pessoal está tomando o remédio para baixar a febre, mas não está... Não está resolvendo o problema na raiz. Então, hoje você tem uma população que não está trabalhando, mas depende do BPC, depende de muito dinheiro do governo. E isso vai criando um estímulo fiscal, que obviamente essa conta chega na inflação. Então, a inflação dos últimos 12 meses do ano passado rompeu a meta. Eu tenho uma visão que a meta está um pouco muito baixa para o Brasil, mas que está lá, quem sou eu para dizer que não está. Mas o Banco Central precisa corrigir a meta da inflação para o centro. Então ele subiu e vai subir os juros aí pelos próximos 2 meses aí no Brasil. A projeção é de pelo menos 14,25. A gente fechou o ano na casa de 12,25 e a gente tem mais 2 pontos percentuais de alta, levando o Selic do Brasil para 14,25. Num cenário de inflação de 5%, você vai falar, poxa, descontado a inflação, estamos num cenário de juros real 8%, 9%. Se eu quiser aproximar aqui, existe uma regra, a regra dos 72. O que essa regra diz? Quanto é o tempo que você precisa para dobrar o seu capital. Então você pega 72, divide por 8, você dobraria seu capital de maneira de juros real na casa de 10 anos. Então, se você pensar em empreendedorismo e comparar se você deixaria o dinheiro aplicado ou não, basicamente você vai olhar que numa taxa de juros real na casa de 8%, você vai falar, poxa, eu não quero empreender. 9 meses ele dobrou o capital. Em 9 anos, na verdade, ele vai dobrar o capital. Mas ele não vai querer tomar risco. Então, as pessoas não vão querer tomar risco. E sim, os juros custam muito caro hoje para tomar dinheiro no Brasil com esse nível de risco. Desculpa, esse nível de juros. Então, o cenário é difícil. Então, sim, se endividar é ruim. 2, basicamente você vai ver muita empresa em 2025 olhando para o cenário, diminuindo investimentos. Então, como você falou, você vai ter uma redução de mídia, você vai ter uma redução de gastos para alavancar, porque obviamente não vai acontecer, mas alguns setores vão continuar se promovendo. Então, o que você bem falou é verdade, ou seja, a pessoa de baixo poder aquisitivo, ela está recebendo um estímulo e ela vai consumir, porque ela precisa. Então, para esse público, eu acho que não vai haver um processo de redução. E você vai ver uma classe média sofrendo. Então, o rico, quando eu falo rico, a pessoa que tem dinheiro aplicado, ela vai ter uma sensação de correção do seu dinheiro, ela vai render. Então, para esse público, eu acho que também não vai ter. E você vai ter um gap intermediário que é a classe média sofrendo. Ou seja, a pressão da inflação, a pressão porque o salário dela não vai crescer na mesma magnitude do IPCA, e você vai ter uma população intermediária com problema. Então, quem está aqui te ouvindo trabalha para patamares mais elevados de renda, não vejo problema. Para baixo também não, mas aquele que está muito centrado
na classe média, eu acho que esse cara vai ter um problema. A galera que se formou, que tá ali com salário intermediário, né? O CLT. O cara que é CLT, depende, ele não vai ter... Você acha que o emprego... Porque nos Estados Unidos hoje, inflação com pleno emprego. Cara, não tem... As pessoas fecham setores do restaurante porque não tem gente para trabalhar, cara. Isso aí é ruim para o cenário da inflação, né? Sem dúvida. Continua pressionado, mas eu acho que como começou agora, né, o governo do Trump, e basicamente você vai ter um rearranjo novamente, é difícil você cravar. Então, e o mercado ele é maluco. Ou seja, o que eu digo, ele vai sempre ser muito eufórico e muito depressivo. Então, ou seja, ele é bipolar, né? Então, cuidado um pouco com essa bipolaridade. A gente falava... a gente não consegue prever o que está acontecendo. O que é sempre importante quando pensar em investimento, sempre pensar em ativos que geram valor. Tá? Então, se a tua empresa estiver gerando valor, estiver gerando caixa, pô, ótimo. Salve o caixa e continue investindo. Tomar dinheiro para investir e crescer, acho que é um pouco mais complexo nesse momento, mas cada um sabe que tipo de alavancagem quer para o seu negócio. Mas na pessoa física, é um cenário de conservadorismo, né? Ou seja, até toca essa bola aqui pro Márcio, né? Feijão com arroz, sem fazer muita graça. Não inventa, né? Faz o simples. O que mais a gente vê, né, Márcio? O que o cliente hoje cada vez mais quer é comprar produtos mais conservadores, né? Sim, cada vez mais. O mesmo cliente, a gente pode observar um passado recente, a Covid. O cliente era investidor agressivo, etc. Veio a Covid, todo mundo passou a ser conservador. Exato. Caramba. Então, assim, é fácil você ter um perfil agressivo quando a bolsa sobe e quando cai. Você vai ter, como a gente diz na gíria, vai ter mão forte para segurar ou é mão fraca vai vender? E a gente passou por essa experiência. O cliente me liga, Márcio, vou vender minha carteira toda de ações, isso aí já era. Eu falei, então o mundo acabou e você vai deixar de ser investidor de ações. Aí eu falei, mas você não era agressivo? Ou você é agressivo só quando... Não, e o ativo produtivo, né? O cara tem VEG na carteira. Pô, a VEG, o que vai acontecer com a VEG? Pô, cara, a VEG tem uma vida... na hora que você compra a ação de uma determinada empresa, você tem que pensar assim, essa empresa é o quê? É perene? Vai durar para sempre? Ou não, essas novas empresas, isso aqui é empreendedor aberta, lançou aqui um negócio da China e eu vou entrar que esse papel aí vai ser minha aposentadoria. Não adianta. Tem empresa que você conhece desde sempre. Você era pequenininho, escutava seu pai falar, compra ação tal, ação. E hoje é assim também. Você vai falar pro seu neto, ação tal, eu compro desde 30 anos atrás, desde 50 anos. Agora a empresa nova, por que você vai comprar uma nova? Deixa eu só pegar um gancho que você estava falando que eu acho que é importante, que a gente está no momento hoje e eu sempre gosto de fazer uma comparação entre o que você acabou de falar sobre a VEG ou do imóvel. A VEG, porque as ações caíram 30%, a VEG às vezes não deixou de produzir 30%. Às vezes é uma oportunidade. Às vezes você está querendo comprar um imóvel e no seu prédio saiu um leilão de imóvel, alguém teve que vender porque não conseguiu pagar, seu imóvel não vale o preço que saiu no leilão porque você está ali do lado. Então o que é importante? No mercado financeiro, de novo, a ansiedade, as pessoas conseguem ver o preço a qualquer momento. Então, quando há o momento do estresse, as pessoas vendem de maneira desesperada. A gente está aqui iniciando o ano, o mês de dezembro foi bem ruim para fundos imobiliários. Que é uma classe que muita pessoa física tem na carteira e sofreu e sofre mais do que bolsa. E aí eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Ou seja, o prédio está lá na Faria Lima, alugado, vale R$100, por exemplo, e aí agora ela vale 70. O prédio continua alugado, está tudo funcionando, tudo mesma coisa, só que está com 30% de desconto. Você compra ou não compra? No sentimento, as pessoas, como caiu, ela fala, pô, não vou comprar. Mas quem não gostaria de comprar alguma coisa que vale 100 por 70? É óbvio que pode valer 50, pode, você compraria de novo. Mas todo mundo percebe valor muito fácil quando o leilão do imóvel acontece, né? Sai um leilão num determinado local, você consegue ver o valor e o preço muito definido. No mercado financeiro tem um pouco mais de dificuldade. Então a VEG é um bom exemplo disso. Eu fiz um podcast até muito no início e eu falo que VEG é uma ação que eu sempre comprei e sempre estava cara. E eu sempre ganhei dinheiro com VEG. É praticamente como fosse Bitcoin, é meio que uma certeza que VEG vai melhorar. E sim, uma empresa que cresce bastante. Por exemplo, a própria Eletromídia, né? A gente falou que um ano atrás estava 13, 14 reais, foi vendida quase 30 reais a ação, né? Só que para chegar a 30, caiu para 11. Então, quando estava 14 e veio para 11... A Eletromídia quebrou? Não, estava lá e foi vendida por 30 reais. Então o momento não define o valor do ativo. Acho que é uma coisa que é importante. Interrompendo, ou a foto não define a história. Exato. Entendeu?